pessoal? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Estamos aqui na live da Sebrace. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Eu vou fixar aqui o comentário, tá, pessoal? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, eu só estou digitando aqui para marcar. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos à live da Sebrace. Eu só tô marcando aqui já a nossa convidada especial tá entrando também. Gente, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live da Sebrace com a Pura Arquitetura. Eu só estou aguardando a nossa querida convidada Regina Padilha para ela poder entrar aqui. Rê, manda de novo, por favor. Eu vi que você já mandou, mas ela subiu, então se você puder mandar de novo. Eu sei, eu preciso aceitar, é verdade. Manda aí para mim de novo, Rê. Estou te adicionando aqui. Vamos ver se deu certo. Tá conectando, gente? Agora sim! Bom dia, minha querida! Bom dia, Mônica, tudo bem? Eu tô bem. E você, tudo bem? Tudo ótimo por aqui também. Nossa, que bom. Para nós da Sebrace, é uma honra te receber aqui na nossa live. Super obrigada. A gente vai dar uns minutinhos só para o pessoal entrar. Eu tô vendo um monte de gente acenando aqui, um monte de gente querida, muito bacana. Todo mundo mandando um oi, assinando. Gente, beijos enormes. Que bacana vocês estarem aqui com a gente. E que honra e que prazer te receber com a gente, Regina. Muito obrigada. Prazer é todo meu, Mônica. Foi uma alegria receber esse convite. Eu tenho certeza que o papo vai ser ótimo, que vai ser uma conversa gostosa, importante e trocar ideia com o pessoal aí também, saber como que o pessoal está entendendo esse assunto. Eu acho que vai ser importante para todo mundo. A gente está num momento de repensar um monte de coisa assim e essa oportunidade foi excelente. Fiquei muito feliz com a iniciativa e com o convite. Que bacana. Eu só tô esperando realmente, olha, a gente já tá há 3 minutinhos, um monte de gente tá entrando aqui, muito bacana. O cronômetro aqui não para, a entrada de gente é uma loucura. Eu só vou esperar mais um minutinho para oficialmente nós começarmos a nossa live. Tudo bem para você, Rê? Maravilha, tô aqui a postos. Ótimo, gente. Super bacana. Hoje o dia, inclusive, ajudou. Olha, eu tô aqui na minha varanda de casa. Tá bem bacana. Um dia lindo aqui em São Paulo. Belo Horizonte, como é que tá, Regina? Belo Horizonte está um pouquinho nublado, mas está um dia quente, de vez em quando o solzinho aparece, está um dia gostoso, uma temperatura de conforto boa, tá um dia bacana. Seria um dia ótimo para a gente ir para a rua, inclusive. Mas curtimos esse dia
tecnologia de dentro de casa. Verdade, verdade, verdade. Bom, gente, vamos lá. Bom dia. Super obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A gente hoje vai estar conversando com uma das arquitetas super parceiras da Sebrae. Ela é super conhecida no YouTube, a nossa querida Regina Padilha, do Pura Arquitetura. E ela é super especializada em sustentabilidade, ela está à frente do Pura Arquitetura em Belo Horizonte. E hoje ela é um dos ícones, né? Lá no YouTube, não só no YouTube, mas no Instagram também, falando sobre arquitetura, falando sobre equilíbrio, falando sobre sustentabilidade. E aí a Sebrae convidou a Regina, que de forma tão bacana aceitou esse convite, para a gente discutir um pouquinho a respeito das tendências, né, do momento em que a gente está vivendo hoje, que é esse isolamento social, né, e de que forma a gente pode discutir juntas as tendências, né, do que a gente está observando de todo esse movimento diante ao cenário aí de isolamento. A gente percebe novos hábitos, né? E aí a gente quer discutir um pouco como esse movimento, como esses novos hábitos mudam essa questão do morar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, as perguntas vocês mandem pra gente, a gente vai responder no finalzinho, então a gente deve estar batendo um papo aí de uns 35 minutos, a gente deixa para responder algumas perguntas no final, talvez a gente não consiga responder todas, mas depois a gente manda as respostas para vocês, ok? E então vamos lá, obrigada por estar com a gente, super bacana, e eu queria que você, Regina, se apresentasse um pouquinho, conta pra gente, Regina. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Regina, sou proprietária do escritório Pura Arquitetura, um escritório de arquitetura, obviamente. Possuo o escritório há quase 20 anos, sempre como autônoma, sempre à frente desse escritório. E eu sou especializada em arquitetura sustentável. Eu até li agora aqui no comecinho uma pessoa me perguntando onde eu tinha feito meu mestrado. Eu sou mestre em arquitetura sustentável. Logo que eu me formei, eu me mudei para a Espanha. Morei lá durante 2 anos e meio. Trabalhei em escritórios de arquitetura e fiz um mestrado na Universidade Politécnica de Madrid. A partir daí, quando eu voltei para o Brasil, ao longo desses anos todos, eu tenho tentado falar mais e promover a arquitetura sustentável. Não é uma tarefa fácil, principalmente há quase 20 anos atrás, quando o assunto estava começando a acontecer aqui no Brasil, as pessoas estavam começando a falar disso, a se importarem mais com isso, mas principalmente depois que eu comecei esse movimento nas redes sociais, inicialmente aqui no Instagram e depois lá no YouTube, foi bacana porque eu abri canais meus que eu pudesse falar mais sobre isso, educar mais as pessoas sobre isso, mostrar como que eu aplico isso tudo na prática, e tem sido bem bacana, eu tenho tido um ótimo retorno. Hoje eu tenho profissionais, pessoas, seguidores que me procuram querendo esse tipo de arquitetura, isso me traz uma satisfação enorme. Que bacana, que bom, Regina, super obrigada. E deixa eu me apresentar também, pessoal. Eu sou a Mônica Caparrós, eu sou responsável pela área de marketing na Sebrae Vidros. Eu estou há 1 ano na companhia e, assim, estou amando esse universo do vidro, esse universo da arquitetura. É uma honra para mim estar compartilhando tudo isso com vocês e, melhor ainda, em companhia da Pura Arquitetura junto com a Regina. Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos começar. Então vamos lá. Como é que você define o seu trabalho com arquitetura, né? Então, apresenta só mais um pouquinho a questão do Pura Arquitetura pra gente, definindo o teu trabalho, por favor. Hoje o escritório, ele não é um escritório, embora a gente tenha uma especialidade que seja a arquitetura sustentável, a gente faz de tudo, assim, é um escritório que não trabalha com um nicho específico de projeto. Então a gente faz projetos de interiores, a gente faz projetos de reforma, a gente projeta muito casas e a gente também projeta grandes obras, grandes edifícios. Então, por exemplo, neste momento eu estou trabalhando em alguns projetos maiores, que são projetos residenciais, alguns já estão em construção, outros a gente está em fase de projetos, por exemplo, de 13 mil metros quadrados, ao mesmo tempo projetando uma casinha de 150 metros quadrados. Então, é bacana porque é uma dinâmica
dinâmica assim, diferente, né? Diferente que eu falo de outros escritórios que às vezes tem um nicho específico, só projetam casas ou só fazem arquitetura hospitalar, por exemplo. Não, eu desde sempre me atrevi a fazer todo tipo de projeto. Isso é bacana, claro que quando chegam temas novos que eu nunca fiz, é um desafio, envolve um trabalho de pesquisa grande por trás, mas a gente topa essa parada. Eu acho que o arquiteto, ele foi formado para isso, a gente tem essa cabeça, o processo de pesquisa, ele sempre faz parte do nosso trabalho mesmo. Então, a gente se aventura lá dentro do escritório a dar soluções para diferentes demandas. Legal. Mas sempre que possível, puxando a coisa para o lado da sustentabilidade. Claro, sempre que possível buscando soluções que sejam mais conscientes e que sejam mais sustentáveis e melhores para o mundo e para quem está usando aqueles espaços, obviamente. Bacana, bacana. E como é que tá essa fase do isolamento para você? Você percebe que houve demanda por conta dos clientes? Como é que tá isso? Olha só, interessante, porque a procura por projetos, ela não diminuiu. Para mim, não. Desde já tem, hoje é a 4ª semana que nós estamos trabalhando em home office e essa procura por projetos, ela segue mais ou menos no nível que era antes. Eu não sei ainda, Mônica, se esses projetos, essas novas demandas, se todas elas vêm por causa já dessa necessidade de mudança, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Alguns, sim, assim, pessoas que já começaram a sondar, principalmente quando são projetos menores, que é reforma dentro de casa, dentro dos apartamentos, né? Eu acho que, às vezes, também... Ontem eu perguntei para um cliente, ele me ligou, ele quer jogar o apartamento dele no chão e fazer de novo, a gente bateu um papo grande por telefone, e aí depois, na hora que eu já estava quase ligando, eu falei, olha, deixa eu te perguntar uma coisa, essa reforma, ela está acontecendo por causa da quarentena? Aí ele disse, não exatamente, já era um plano, a gente já vinha se programando para isso, vinha juntando recursos, mas no momento, como a gente está aqui com mais tempo, a gente parou para colocar isso em prática. O que vai acontecer é que certamente o briefing, que são as conversas preliminares que a gente tem com o cliente para entender as demandas, esse briefing, eu acredito que ele vai mudar a partir de agora, que novas demandas que antes a gente não... Demandas que não apareciam, que não estavam no radar dos clientes, elas vão começar a aparecer. Então, eu ainda não sei te dizer quais são elas, eu ainda não tenho uma experiência, né, pós-quarentena, isso ainda vai acontecer, mas eu tenho certeza que a gente vai ter novidade por aí, que as demandas, as típicas demandas dos projetos de reforma, elas vão mudar um pouquinho. Então, por falar em mudar um pouquinho, só para começar esse nosso debate aqui, você recentemente fez um post super bacana, né? E eu queria que você falasse um pouco daquele seu cantinho que você repaginou dentro da sua própria casa. E aí, por que você resolveu mudar? Conta pra gente. Então, eu acredito que a nossa casa, ela é o nosso espelho realmente. A minha, pelo menos, a minha casa, ela me representa e ela se movimenta conforme a minha energia, conforme o meu momento. Eu sou uma pessoa que estou sempre, assim, mudando algumas coisas dentro de casa. É interessante que, às vezes, essas mudanças, elas são super rápidas. Em uma semana, eu mudei aquela semana da mulherada aí, que a gente fica meio doida. Eu mudo umas coisas e depois passou, eu volto, às vezes, sabe? Mas, neste momento, eu tava com uma decoração aqui numa parte da minha sala, que estava muito limpa, que era muito branca e cinza, que tinha uma sintonia que passou a me incomodar. Eu precisei de mais vibração, eu precisei de mais cor dentro de casa. Eu falei, bom, pra mim, porque as percepções, elas são muito diferentes também. Às vezes, nesse momento, a pessoa tá precisando baixar a bola dela, ela tá precisando tirar coisas de dentro da casa dela, limpar, pra ela se organizar. Pra mim, era o contrário. Eu já tava achando que a coisa tava muito triste lá fora, muito cinza lá fora, e que eu queria trazer mais vida pra dentro da minha casa. Então, eu fiz uma bagunça aqui, peguei
peguei meus quadros, escutei o lugar da casa, juntei tudo, pus no chão e fiz uma nova composição de quadros numa parede que é muito vista, que eu vejo de todos os ângulos da minha sala, e isso me trouxe essa renovação. Tá vibrando numa energia que eu tava precisando, sabe? Foi muito bacana. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão por reparo, né? Reparando mais no seu morar, né? Coisa que a gente, no dia a dia comum, podendo sair de casa, não se dava tamanha conta dos detalhes que a gente tem dentro de casa. Então, isso fez a gente mudar muito, né? Você acha que a nossa relação com a arquitetura de interiores, pelo fato de nós estarmos mais dentro de casa, nesse momento de isolamento, tá mudando? Eu acredito que, sem dúvida, ela está mudando. Por quê? Porque a relação com a arquitetura, ou seja, com os espaços, ela acontece a partir do uso daquele espaço e de acordo com os hábitos individuais, obviamente, de cada um. Então, quanto mais se usa um espaço, mais percepções você tem daquele espaço, obviamente. Então, nós estamos usando muito mais os nossos espaços. Ainda nesse contexto, a gente tem outros fatores. Primeiro, nós desaceleramos. A gente sempre usou a nossa casa, mas a casa ela tinha uma dinâmica, nós tínhamos um ritmo. E esse ritmo mudou e a dinâmica mudou. Então, às vezes, uma família que acordava cedo, uma família com filhos, por exemplo, que está sendo um dos grandes, né, uma das questões. Uma família com filhos que saía cedo, 7 horas da manhã as crianças estavam na aula, os pais trabalhavam o dia inteiro e voltavam no final do dia, faziam ali um lanche rápido, uma refeição e cama. Hoje, o trabalho ele está sendo feito dentro de casa, as aulas das crianças estão dentro de casa, as refeições integrais dentro de casa, enfim, mudou tudo. Então, obviamente, essa percepção desse espaço mudou também. Esse espaço, ou ele vai ter que ser adaptado para esses novos usos, ou a gente simplesmente passa a se incomodar com questões que a gente suportava. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas têm falado muito da história da cozinha, porque as pessoas foram mesmo para dentro da cozinha. Às vezes, pessoas que contavam com a ajuda externa de uma funcionária, ou para cozinhar, ou para lavar a louça, essa ajuda, ela foi interrompida e as pessoas estão tendo que fazer isso, né? Os donos das casas estão fazendo isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, às vezes uma tomada que te fazia falta ali numa posição estratégica da cozinha, mas que você usava aquilo no fim de semana e tava tudo bem. Aí você tá ali usando de manhã, de tarde, de noite, você fica louca, porque você quer aquela tomada, assim, é aonde você quer ligar o seu liquidificador ou o seu equipamento, sabe? Coisas muito pequenas, mas que elas passam a incomodar bastante, você passa a sentir falta daquilo. Tem uma coisa muito curiosa, um exemplo bobo, mas que eu parei para pensar esses dias. Eu tenho uma cliente, ela comprou um apartamento na planta, a gente fez o projeto de alteração dessa planta e revisamos todos os materiais de acabamento da construtora para ver o que a gente ia manter e o que a gente ia trocar. E aí, quando a gente foi lá as maçanetas eram retinhas, aquela típica maçaneta retinha anatômica, boa de pegar, que são as mais usuais. E aí ela me disse, eu não quero essa maçaneta de jeito nenhum. Eu quero a maçaneta ou redonda, que a gente vê usar menos, né? Ou a redondinha, ou no máximo a que a gente chama de taco de golfe. Ela falou, não, eu detesto a outra, porque as roupas grudam na maçaneta. Quando ela me falou isso, eu pensei assim, eu realmente me lembrei de uma vez ou outra na vida a minha roupa ter grudado na maçaneta. Mas aquilo era uma coisa passageira. Agora que eu tô em casa o tempo inteiro, eu fico muito em casa de camisetinha, de short ou com uma roupa de ginástica. E eu adoro usar um hobby, sabe? Esfriou, eu ponho um hobby por cima daquela roupa. E os hobbies, eles têm aquelas mangas, assim, bem largas. E eu fico pra lá e pra cá o tempo inteiro em casa. Mônica, eu tô querendo matar as maçanetas, porque eu já quase rasguei o meu hobby 1000 vezes, grudando pela maçaneta. E olha que interessante, é só porque eu tô circulando. Antes o hobby eu punha ali no meu quarto, antes de dormir, não ficava circulando pra lá e pra cá. Então as percepções, elas são diversas, desde uma coisa mínima, como uma tomada, uma maçaneta, até querer mesmo fazer um home office dentro de casa, reformar total, enfim. Tá mudando
mandando. Você sabe, Regina, que eu aqui em casa, o meu home office acabou... eu adotei como área de home office a minha varanda. Exatamente pelo fato de eu poder ter a luz natural, de eu poder ter essa conexão com o exterior, de eu não me sentir sufocada entre paredes por conta dessa questão do isolamento. Porque isso me fez muita falta. E aí é claro que eu vou pegar um gancho aqui para te fazer uma pergunta. Exatamente... a Sebrace, ela está muito ancorada em temas fundamentais para a vida, né? A nossa preocupação, ela está sempre ancorada em oferecer soluções que tragam conforto térmico, sustentabilidade, versatilidade, proteção solar. Travou. Oi? Você acha que isso está cada vez mais evidente? É uma tendência? Como é que você vê isso? Sem dúvida. E eu acho que, além de uma tendência, isso está sendo percebido como um valor, Mônica, o que eu acho muito mais importante e o que torna isso muito mais duradouro. Então, o conforto, né, a questão de um conforto térmico, de um conforto acústico, de um ambiente arejado, de um ambiente ventilado, isso está se tornando um valor para as pessoas, o que é muito mais bacana. Legal. Então, eu já via um movimento disso antes, há muitos anos, né, no início da minha profissão, ou até a metade dela, sei lá, até 10 anos, não sei datar exatamente, mas quando os clientes eles buscavam, por exemplo, um apartamento, ou para alugar, ou para comprar, o que eles olhavam? Eles olhavam se os banheiros e se a cozinha elas eram ambientes novos, se estavam bacana, porque isso aqui era o importante. Hoje, um cliente, quando ele entra num apartamento para comprar, isso não é o mais importante. A ventilação, a iluminação natural, a qualidade das esquadrias, principalmente, é algo muito percebido pelos usuários, né? Eu falo cliente porque são os usuários. E isso é muito interessante. A gente tem já em vigor hoje no Brasil a norma de desempenho. Essa norma ela foi feita principalmente para edificações de baixa renda, em que o padrão de conforto muitas vezes deixava a desejar. As edificações de nível médio para alto, naturalmente elas já atendem esses quesitos de conforto, mas a norma de desempenho, o que eu acho que vai mudar, né? Aí vem quarentena, vem norma de desempenho, vem um monte de coisa. As pessoas, elas vão aprender mais, elas vão estar ligadas, elas vão ter consciência do que elas precisam buscar mesmo no apartamento. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu contei aqui no começo que eu morei fora, que eu morei na Espanha. E na Espanha, a questão das esquadrias é um assunto assim, é um valor muito grande para os usuários, para os moradores. Então, se você pegava num prédio bem antigo, 2 apartamentos idênticos, e um apartamento ele tinha esquadrias antigas, de madeira lá, esquadria que já era da época da construção do prédio, e um outro apartamento com esquadrias novas, muitas vezes com vidros duplos, esquadrias que vedavam mais, né, a questão não só acústica quanto térmica. Esses apartamentos eram muito, mas muito mais valorizados que o outro que não tinha, e muitas vezes não se conseguia vender um apartamento se as esquadrias não tivessem sido ainda reformadas. A primeira vez que eu parei para pensar sobre isso foi lá. E hoje eu vejo isso começando a acontecer aqui no Brasil. Primeiro, porque eu estou falando de esquadria também, porque é uma coisa que o leigo consegue perceber. Quando você entra num apartamento para fazer uma visita, para alugar ou para comprar, você não sabe ainda se você vai ouvir o barulho da descarga do apartamento lá de cima, se vai passar um ônibus na rua que vai te incomodar. Isso você muitas vezes não consegue perceber, né? As paredes, a espessura que elas têm, se elas vão isolar bem ou não. Mas na hora que você mexe, manuseia essas esquadrias, ou que você fecha uma janela e você está dentro daquele espaço, você consegue, na hora, perceber a diferença que isso faz para um espaço. É verdade. Então, isso é impactante.
bacana, eu tenho certeza que é um dos itens, assim, eu já vejo isso, um dos itens que as pessoas já estão considerando como valor, sabe? A reforma da cozinha, a reforma do banheiro, ela já ficou menos importante do que a qualidade de uma esquadria, por exemplo, que significa muitas vezes conforto térmico e acústico. E aí, Regina, como é que você vê o vidro sendo um aliado dessas soluções? Como é que você entende, nesse momento, o uso do vidro como seu aliado? O vidro, para mim, hoje, e não tô puxando a sardinha, não, tá? Mas ele talvez seja um material, ele seja o nosso maior aliado. Porque, ao mesmo tempo que ele permite essa integração total, que é uma coisa que hoje as pessoas presas dentro de um apartamento, a conexão com o externo é muito importante, né? Eu fiz uma enquete lá no Instagram ontem, pedi para as pessoas me contarem um pouquinho como está sendo a experiência delas com a quarentena, e muita gente falou sobre conexão, sobre, nossa, a minha varanda passou a ser o lugar mais importante da casa, cortinas abertas, janelas abertas. Então, porque é a forma que a gente tem de se conectar com o mundo externo, é visualmente agora. E então o vidro, ele permite ao mesmo tempo essa conexão total, mas também o conforto de diversas maneiras. O vidro acústico, uma janela acústica, por exemplo, um vidro mais grosso, uma janela que tem 2 vidros separados por uma camada de ar, ou um vidro que vai ter uma película de proteção, que vai segurar um pouco aquela radiação. Enfim, são inúmeras as possibilidades que a gente tem com o vidro. E ele nos permite, então, trabalhar todas essas situações que outros materiais não permitem. Então, sempre foi um grande aliado meu. Quem já me acompanha, quem conhece meus projetos, ou aqui no Instagram, lá no YouTube, eu posto muito projeto mesmo, não só projeto de reforma, mas projeto de residência, projeto de prédio. Quem me acompanha sabe que os meus projetos, eles assim, têm muito vidro. Obviamente, a gente tem que usar esse vidro com sabedoria, apesar de todas as características térmicas de segurar insolação que os vidros têm, a gente tem que saber usar isso, saber para qual fachada que a gente abre, o tamanho dessas aberturas, criar ventilações cruzadas, enfim, é um conjunto de fatores. Mas para mim, o vidro, ele é talvez o meu maior aliado de projeto. Isso é bacana. Na verdade, quando a gente fala de vidro, e o pessoal tá me falando aqui, vidro ou esquadria, gente, na verdade, quando a gente fala de vidro, a gente tem que estar falando de parcerias, né, entre o uso de vidro e esquadrias, né? Os vidros, eles podem reduzir até 70% do calor no caso de residências e até 80% do calor quando você está falando de obras comerciais. Então, é bacana você entender qual é a efetiva necessidade que o cliente possui para que você possa escolher a melhor solução em vidro. E, obviamente, essa parceria com as esquadrias não pode mudar, né? Então, ela é uma coisa... Estão me falando que a minha voz está muito baixa. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, ok? Tá, melhorou? Eu tô te ouvindo muito bem. O pessoal, eu tô tendo alguns feedbacks aqui. Mônica, tua voz tá muito baixa, né? Mas legal. Então, bacana. Eu também entendo que o vidro, nesse ponto, é um super aliado, né? E uma pergunta que me fizeram aqui, que eu já vou pegar e falar dessa questão da sustentabilidade, né? Como é que você vê hoje a questão do uso do vidro nesse quesito da sustentabilidade? Você acha que ele é um fator de diferencial para a sustentabilidade? Eu acho que, sim, como eu disse, eu sou uma arquiteta preocupada com isso e o vidro é um grande aliado. Mas eu ainda acho que é muito importante a gente pensar sempre no sistema da nossa edificação. O que é um sistema? Mesmo um vidro com uma capacidade de redução de calor, por exemplo, ainda assim, mesmo com essa carta na manga, eu não trabalho, por exemplo, uma fachada, um prédio, por exemplo, comercial, com uma fachada inteira de vidro que esteja voltada para uma fachada norte, por exemplo. Eu vou usar uma fachada inteira de vidro a sul, sem sombra de dúvida, porque a sul, pelo menos aqui no Brasil, aqui em Minas,
Campinas, a fachada sul, ela praticamente não recebe insolação o ano inteiro. Em alguns locais, mais no norte, ainda recebe um pouquinho, mas é uma fachada naturalmente protegida da insolação. Então, nesses casos, eu quase não tem Ave Maria, é o vidro mesmo que vai entrar, dependendo principalmente em projetos residenciais, claro. Então, a gente não pode deixar de pensar no sistema, gente. O sistema, ele é o conjunto da orientação da sua edificação, com a escolha dos materiais que você vai fazer. Às vezes, eu já fiz, por exemplo, uma caixa de vidro numa cobertura. O cliente queria ampliar o espaço gourmet dele. A gente queria fazer um projeto diferente, mais arrojado. Então, a gente fez uma caixa de vidro, teto de vidro e todas as paredes de vidro. Mas claro que esse ambiente embaixo, esse ambiente dentro dessa caixa de vidro, ele vai ser mais quente. Ele pode se tornar ali uma mini estufa. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou deixar de usar o vidro? Não. Mas eu vou buscar soluções. Regina, olha, a conexão da Regina aqui para mim caiu um pouquinho. Vamos ver. Amanhã, bacana, é um sol que ainda o dia ainda está mais, né, mais fresco, esse ambiente ele vai se resfriar durante a tarde. Então, não é que a gente não pode fazer algumas coisas, a gente pode fazer quase tudo, mas a gente tem que pensar no sistema, esse sistema, como que ele vai funcionar como um todo. E o vidro, ele quase sempre aliado com esses outros fatores que eu acabei de citar, ele sempre vai funcionar muito bem. Né? Ele não vai funcionar quando ele não é bem colocado, quando ele não é corretamente colocado naquele espaço. Então, a gente nunca pode deixar de pensar em todos os fatores, como eu disse, insolação, ventilação, proteção, e pensar na função daquele espaço também, porque isso também conta. Então, somando isso tudo, isso, na verdade, é o que é arquitetura. A arquitetura por si, ela deveria sempre passar por esse caminho, percorrer esse caminho, mas muitas vezes ela se perdeu aí em algumas situações e a gente mais recentemente passou a chamar isso de arquitetura sustentável. Mas nada mais é do que o exercício correto da arquitetura e da profissão. Um projeto que pensa nisso tudo, ele é um projeto de arquitetura como ele deveria ser desde sempre. Respondi? Respondeu. Não, super obrigada. E é importante aqui, eu quero só ressaltar, Regina, que assim, dentro do nosso portfólio de produtos da Sebrae, a gente tem uma gama muito grande de vidros metalizados que funcionam com diferentes graus de proteção solar. Então, que fazem com que a gente tenha o uso da luminosidade natural com a proteção solar, evitando a entrada de calor. Então, em muitos casos, essa sensação de conforto, ela é ampliada com o uso do vidro correto, né? E, Mônica, inclusive agora na Revestir, eu vi um lançamento que vocês fizeram para uma arquitetura mais residencial, eu amei, né? De tonalidades de vidro, porque isso é muito bacana. A gente tem que saber que a gente tem, porque muitas vezes esses vidros mais espelhados, refletivos, que puxam para o verde e para o azul, a gente usa mais em situações comerciais. Mas é muito legal saber que nós temos opções lindas para residências. É verdade. Como eu disse, eu uso muito vidro em residências, muito. Então, é bacana, fiquei muito feliz de conhecer as novidades lá, esses tons assim, meio um bronze clarinho, gostei demais do tom do vidro e certamente vai aparecer por aqui em breve. A gente tem um portfólio muito extenso dentro da Sebrae. A linha Habitat é uma linha bacana de proteção solar, muito focada para a residência. Então você tem vidros refletivos, vidros mais neutros, mas todos eles sempre com a preocupação de estar trabalhando a questão da proteção solar. Agora, deixa eu puxar você para um novo quesito, né? Você recentemente usou vidro extra clear no seu escritório e ficou incrível. Nossa, ficou linda a divisória, né? Esse vidro, o extra clear, ele é um vidro muito mais transparente, né? Ele tem um aspecto muito mais transparente se comparado ao vidro normal, que tem um aspecto um pouquinho mais esverdeado
esverdeado, né? E aí foi muito interessante que você criou uma integração de espaços, né? Você acha que as pessoas elas estão buscando essa integração por estarem passando por esse isolamento? Como é que você vê isso? Conta um pouquinho por que você fez, por que você usou o vidro Extra Clear, o que é esse projeto tão bacana? Olha, eu vou começar falando da minha experiência no escritório e depois a gente vai um pouco para a casa das pessoas, tá? Tá. O meu escritório não é um espaço muito grande. É um espaço compacto de 40 metros quadrados. Eu precisava colocar ali 6 postos de trabalho e, além disso, ter uma sala de reunião. A única localização, mas a melhor localização para essa sala de reunião, ela era onde estão as janelas do escritório hoje. E é por onde sentados nas mesas, a gente tem vista dessa janela da área externa, né? Do espaço externo. Eu não queria perder essa visão e eu também não queria perder a luminosidade para a área das mesas. Então, a ideia, além disso, era fazer parecer com que aquela sala de reunião ela não existisse. Eu queria, assim, ela tá ali, tem um fechamento de vidro, mas é como se esse vidro praticamente não existisse. Eu poderia ter usado o vidro incolor tradicional, que é muito comum, mas ainda assim ele ia parecer mais como vidro, né? Ele tem um ligeiro aspecto esverdeado, ainda que pouco, mas ele tira um pouquinho mais dessa insolação também que entra. Então eu optei pelo vidro Extra Clear. Essa divisória, ela sumiu, assim, gente, às vezes é até difícil ver que tem vidro ali, é muito bacana. Então o espaço ele ficou totalmente integrado. A visão que a gente tem da janela do espaço externo não é alterado em nada, nem a cor da paisagem do lado de fora ela não é alterada pelo vidro. Então foi por isso que eu fiz essa escolha, funcionou muito bem. Claro que esse vidro ele tem uma particularidade que é como a gente não enxerga ele mesmo, dependendo do espaço a gente precisa ter algum cuidado, se é espaço de circulação muito grande de pessoas, né? Mas dentro de um escritório ali, que as pessoas... não é uma área que ninguém corre lá dentro, de um trânsito de muitas pessoas, não. Então ficou super seguro, ficou super bacana. O espaço, ele não foi diminuído pela colocação da divisória. E foi muito legal. Os clientes adoram o resultado lá dentro, a equipe também adora. Eu acho que foi uma escolha muito assertiva. Que bom. Eu sempre usei o vidro Extra Clear, Mônica, muito, assim, para todas as vezes que eu usava um vidro laqueado, por exemplo, principalmente nos tons claros, né, o branco, os tons pastéis, porque esses tons, eles sempre ficam esverdeados quando a gente usa o vidro incolor normal. Ligeiramente esverdeados. O branco, ele fica ligeiramente esverdeado. Então, eu sempre usei o Extra Clear para essa função e tinha o desejo de tê-lo lá, assim, numa divisória, numa situação como eu coloquei no escritório e realmente realizei um sonho de consumo. Agora, levando isso para dentro das casas das pessoas, essa história da integração, gente, é algo que vem também se formando, né? São valores que vieram sendo modificados desde muito tempo e que eu não tenho dúvida que a coisa explodiu agora com a quarentena. Então, no escritório, a gente percebe muito, a gente tem muito claro como que foi essa mudança da integração dos espaços. Então, por exemplo, lá atrás, antigamente, os apartamentos antigos, a gente tinha uma sala de estar separada da sala de jantar, separada da televisão, enfim, cada cômodo do apartamento era separado, com paredes. Primeiro veio a integração de jantar e estar. Depois, quando começaram essas televisões novas, televisão de plasma na época, tela fina, a televisão ela passou a ser um artigo de luxo, uma peça bonita, e as pessoas quiseram a televisão dentro das salas delas também. Então a sala de televisão se abriu. Em vez de ter um quadro na parede, a pessoa tinha ali uma televisão linda, enorme, de tela plana no fundo da sala. Aí vieram DVDs e tal. A gente usa a televisão para um show, para estar ligada na hora de uma festa. Então, estar, jantar e TV passaram a ser ambientes integrados. Já de alguns anos para cá, a cozinha, ela também passou a fazer parte dos espaços sociais. Por vários motivos. Por questões econômicas, por
por questões sociais que mudaram mesmo, os homens, eles foram para dentro das cozinhas. Verdade. Isso é muito legal. Tem muitos clientes que quem está mais preocupado com a cozinha é o homem, às vezes nem sempre é a mulher. Isso é muito legal, a gente ver essas mudanças de hábitos e de valores. As cozinhas também ficaram sofisticadas, aí com isso aparecem equipamentos, né, que dão respostas em termos de design a tudo isso. Os espaços, eles vieram se integrando cada vez mais. Hoje a casa, ela é quase que uma coisa só, as partes sociais. E agora, o que eu vejo é que com essa história da quarentena, da gente estar preso dentro de casa, a gente volta para as aberturas. A gente volta a dar valor para os espaços externos, ainda que sejam pequenos, como as varandas, por exemplo. Engraçado porque eu mesma, eu tenho uma varanda boa, de um tamanho bacana aqui no meu apartamento, que era usada quando? Era usada para o social, porque eu ficava pouco dentro de casa, então a varanda era, vem gente aqui em casa, tem festinha, tava todo mundo na varanda, e eu tinha uma mesa grande para várias cadeiras, eu tinha 8 lugares na varanda e tal. O que aconteceu? Não tá rolando social aqui. Tá rolando eu dentro de casa o dia inteiro. Então, essa mesa ela já foi encostada numa parede e sentiu aquele desespero, aquela necessidade louca, aquele desejo louco de ter uma rede na varanda, por exemplo. Porque agora a varanda ela passou a ser um espaço meu, um espaço de relaxamento, um espaço de eu estar ali conectada com o externo e não mais um espaço social de festa, né? Verdade. A quarentena isso com a minha varanda. Não, isso é muito interessante. Muito interessante. Então, a gente volta. Outra coisa, que é uma tendência que já vem acontecendo também. Antigamente não, até que os apartamentos muito antigos, eles tinham janelas maiores. Depois a gente entrou numa fase, talvez por uma economia aí do mercado da construção, de janelas muito tradicionais, tamanhos padrão. E isso tem mudado. Eu mesma, como eu disse, eu faço muitos projetos de prédios. E já é uma tendência a gente ter panos de vidro cada vez maiores dentro dos apartamentos. Eu tenho um prédio que está em construção, um prédio muito bacana, numa localização legal aqui em Belo Horizonte, apartamentos de mais ou menos 90 metros quadrados, em que a sala ela tem uma parede inteira que é vidro do piso ao teto. Isso começou porque eu fiquei pensando sobre isso também, como que eu acho que a gente chegou nisso, né, da esquadria piso-teto. Principalmente nos apartamentos pequenos, a gente tinha varanda e essa varanda quase sempre ela era integrada à sala. As pessoas optavam por não ter a varanda para ter uma sala maior. Aí a gente tinha primeiro a história do peitoril, que era de alvenaria, e a gente colocava a janela de vidro por cima. Depois as construtoras começaram, para ficar mais charmoso, para ficar mais sofisticado, fazer essa base, esse peitoril da varanda de vidro. E aí a gente ainda assim colocava a esquadria por cima e a gente começou a ver os apartamentos já com aquele pano de vidro maior, em função da integração da varanda. Hoje a gente já vê apartamentos que são pensados com panos de vidro, mesmo sem terem varanda. Esse que eu dei o exemplo que eu projetei, o apartamento ele não tem varanda e por isso mesmo nós optamos por colocar uma parede inteira de vidro na sala, para que ele tivesse pelo menos essa sensação de ampliação, de conexão com o lado externo, né, com o espaço externo, e isso é o que eu falo que passa a ser um valor também, que as pessoas já estão dando esse valor e eu não tenho dúvida que após a quarentena isso vai ser cada vez mais valorizado, já está sendo. Regina, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Nesse caso dessa ampliação que você está falando, né, com o uso do vidro, você chega a utilizar também espelhos nos seus projetos? Como é que você vê o uso do espelho nesse caso? Espelho é um grande aliado também, assim como o vidro é um grande aliado, o espelho também, porque o espelho, a partir do uso do espelho, a gente consegue mudar a percepção de um espaço.
Por exemplo, se eu tenho um espelho no fundo de uma sala, a sensação que eu tenho é que aquela sala ela é mais profunda. Ao entrar naquele espaço, é como se o espelho jogasse aquela parede para trás. Ele cria uma sensação de profundidade. Então, ele amplia aquele espaço. Às vezes, já aconteceu também da gente ter uma vista legal e a gente usar um espelho, assim, de frente para aquela vista. Para que se a pessoa está olhando, se a pessoa está de costas para a vista ela está refletida no espelho em frente dela. Isso é muito legal, eu já fiz isso algumas vezes intencionalmente em projeto. Alargar os espaços, às vezes eu tenho um espaço que é muito fino, aí a gente coloca numa parede inteira, assim, essa parede toda revestida de espelho, a gente tem uma sensação que esse espaço ele é mais largo. Então, é um grande aliado para mudar a percepção do espaço. Além de que o espelho é uma coisa gostosa, todo mundo gosta de passar por um espelho, de aproveitar, dar uma olhadinha. Mulheres, então, né? Mas o espelho, sem dúvida, principalmente em apartamentos, em espaços menores, mas já usei em espaços muito grandes para isso, para eu trazer uma imagem de fora para aquela parede, por exemplo, como se o espelho fosse ele está refletindo aquela paisagem, no lugar de uma obra de arte, por exemplo. Isso é muito legal. Legal. Regina, eu vou aproveitar para esclarecer aqui uma dúvida que surgiu da tua colocação anterior, que você estava falando da parede de vidro, né? De ter o vidro do teto ao chão. E aí o pessoal está me perguntando aqui, Mônica, mas nesse caso, qual é o melhor uso do vidro? Se a gente deve usar o vidro temperado ou laminado? Pessoal, normalmente, e a gente tem normas, né, para o uso adequado do vidro. Então, quando você tem uma varanda onde você tem um gradil, normalmente você utiliza um vidro temperado, que é um vidro que tem, na verdade, ele é um vidro mecanicamente mais seguro para que você possa utilizar. Agora, quando você está falando de um vidro que substitui a alvenaria, como nesse caso, de teto ao chão, você tem que usar um vidro laminado. Tá? Então são vidros de segurança que você tem que utilizar. Jamais utilizem um vidro nessa situação sem ele ser laminado, porque aí você está correndo risco e está infringindo a lei, ok? Então, fechamento de varandas, portas, divisórias, sempre vidros de segurança temperado. E nesse caso que a Regina também falou, tem que ser um vidro laminado, ok? Regina, eu tô com um monte de perguntas aqui. Deixa eu só fazer um... Mas deixa eu fazer um gancho aqui na sua resposta. Eu nem ia mostrar, eu tô com a câmera virada para mim, mas hoje o meu apartamento ele tem essa situação. Eu tenho na minha sala a esquadria piso teto e eu não tenho nenhuma muretinha embaixo, nada. A esquadria ela apoia no piso. Eu vou tentar inverter a tela para mostrar e para explicar onde a gente precisa obrigatoriamente usar o vidro laminado e onde não, tá bom? Tá bom, ótimo, ótimo. Vamos ver se eu consigo. Olha só, virei. Tá meio escuro porque tá contra a luz. Mas esse vidro aqui de baixo, ó, esse aqui, que tá em contato com o chão, esse vidro ele tem 1,30 m de altura. Ele tem que ser um vidro laminado, obrigatoriamente. Perfeito. Se tiver um acidente, se a pessoa bater um móvel ou o que for aqui, esse vidro ele vai trincar, mas ele não vai soltar desse pano, desses perfis de esquadria aqui. Ele vai se manter ali por causa da película que a gente tem entre o vidro e outro. Isso. São dois vidros. O vidro fica preso com uma película no meio. Perfeito. Isso. Esse vidro aqui, as janelas são basculantes, aqui tá a abertura dela e elas abrem para fora. Não é obrigatório que esse seja um vidro laminado. Não. Eu poderia ser temperado. Exatamente, eu poderia ter só. No caso, é tudo laminado, tá? Mas a gente poderia ter esse vidro só temperado. Este de forma alguma. Tá? Perfeita, perfeita. Que bom que você exemplificou de forma bastante ótima, clara. Mostrando um exemplo aqui mesmo, né? Eu tenho algumas perguntas que eu queria te fazer, então chegaram aqui para mim. Deixa eu só abrir aqui. E é bacana porque o pessoal, a gente já tá com 48 minutos de live, a gente sabe que a live cai, então não vamos deixar isso acontecer, ok? Então, assim, eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu achei bem bacana, que é o seguinte, eu anotei aqui,
que foi o seguinte: quanto agrega em termos de percentuais quando você está falando que uma obra é sustentável em relação a uma obra que não é, vamos dizer assim, ou quem não se importa com esse tema? Então, quanto isso agrega de valor? Olha só, para mim, agrega 100% de valor. Por quê? Vou dar 2 exemplos extremos. Como eu disse, a gente nem precisaria chamar de arquitetura sustentável. A gente poderia simplesmente chamar de boa arquitetura, de uma arquitetura consciente que foi feita como ela deveria ser feita. Eu falo muito sobre isso, porque nós temos muitos sistemas, muitas coisas que a gente pode usar numa construção para reforçar esse caráter sustentável dela. Mas ainda que essa edificação ela não conte com sistemas incríveis, o simples fato de ser uma edificação bem planejada, bem orientada, com ventilação cruzada, com a insolação correta, uma arquitetura que tem, obviamente, uma estética bacana, com ambientes confortáveis, só isso já torna, só por isso a gente já pode dizer hoje que isso é uma arquitetura sustentável. E isso quer dizer que o usuário ele vai ter conforto dentro daquela edificação, que se ele tem uma vista, que aquela vista foi valorizada naquele projeto, se ele tem, por acaso, um vizinho ou algum incômodo, que aquilo geraria um desconforto durante o uso daquele espaço, se aquilo foi protegido na solução do projeto. Então, tudo isso, esse conjunto de fatores que vão tornar a edificação confortável em todos os sentidos, térmico, acústico, conforto de uso. Então, eu entendo que eu entendo que é isso que importa. O que adianta? Às vezes você vai ter uma edificação que é linda, quem passa da rua acha linda, mas quem está usando, aquilo ali é terrível. Teve um comentário de uma seguidora também no Instagram, na enquete que eu fiz, que eu perguntei: o que está rolando aí com a sua casa? E ela escreveu assim: cada dia mais quente, a cada minuto, acho que foi Thali, esqueci agora o nome do perfil, a cada minuto mais quente. Tipo assim, fachada noroeste, não tem como ventilar, não tem, assim, que a coisa tá ficando um forno lá. Então, é isso, né? Então, eu entendo que agrega muito. Claro que vou dar um exemplo de uma casa, que é mais fácil a gente representar isso tudo em casa. Claro que se a gente tem ali naquela casa ainda uma energia solar, quem sabe um painel fotovoltaico, a gente tem captação de água de chuva para reuso no jardim, se toda a iluminação da casa, se ela foi feita em LED, se a gente tem descargas econômicas, caixa acoplada, se a gente tem mais esses elementos, melhor ainda para a gente, melhor ainda para o desempenho da edificação. Mas não é só isso, uma edificação ela pode ter todo um conforto mesmo sem ter esse tipo de coisa. E aí a gente volta lá no princípio da arquitetura. Eu acho muito importante falar isso, porque às vezes, para quem é profissional aqui, acha que se ele não tiver um mestrado, se ele não for especialista em arquitetura sustentável, que ele não pode vender isso. E não é. Né? Eu entendo que a arquitetura sustentável, ela é mais que tudo a boa arquitetura. A arquitetura feita conforme tudo que a gente aprende lá na faculdade. Então, para mim, agrega 100% de valor. Joacil, quem fez essa pergunta foi o Joacil, então eu concordo com você, eu também acho que, sem dúvida nenhuma, agrega muito valor. E assim, a gente tem 8 minutos antes dessa live acabar, Regina. Nossa! Vou responder super rápido as próximas, que eu prometo. Vou ser bem objetiva. Olha, o Cristiano perguntou aqui, falando desse isolamento, a maioria das pessoas trabalhando em casa, temos ambientes integrados. A arquitetura muda? Ela vai mudar? Uma vez que precisamos de ambientes para trabalhos mais silenciosos, tendo agora que fechar? Eu acho que pode acontecer essa inversão. Como eu disse, a casa ela veio se abrindo totalmente e a gente pode ter soluções que são momentâneas. Então, ter um painel, às vezes ali num determinado ambiente, ter um painel móvel com portas de correr que ele vai abrir ou fechar quando necessário. Quem sabe, às vezes, até uma cortina, um rolô que tá, uma
cortina tipo robô que tá lá no teto, mas que desceu, fechou aquele espaço, ainda que seja para uma situação assim, para ou de concentração da pessoa mesmo, para não ter filho correndo, ou no momento de uma reunião. Eu acho que pode acontecer esse tipo de demanda sim, quando não existe um espaço separado para ser transformado em home office. Eu imagino que esse tipo de demanda ele vá chegar ao escritório daqui a pouco. Ou seja, a possibilidade de fechar, ainda que temporariamente, alguns espaços para a pessoa ter mais privacidade. Verdade, obrigada. O Júlio comenta aqui, né? E aí, o pessoal tá pedindo pra gente continuar a live depois disso, gente. A Regina tem outro compromisso, mas Regina, vamos combinar de a gente fazer uma nova live daqui a um tempo, né? Acho que vai Sabe ser o que a gente pode combinar? Das pessoas nos enviarem as perguntas e a gente faz uma live só para responder perguntas. Isso, olha, ótimo, porque assim, gente, são tantas as perguntas que tá difícil da gente escolher aqui. Mas só para encerrar, Regina, dentro desse cenário de pandemia, de isolamento que a gente está vivendo, né? O Júlio está perguntando aqui pra gente, o que a gente precisa mudar, melhorar nessa nova fase a partir da pandemia, no seu ponto de vista? Como pessoas? Acho que ele está falando de como pessoas, né? Isso. Eu acho que a gente tem que voltar o nosso olhar, a gente tem que ter mais consciência das coisas, a gente tem que ter mais presença. Isso que a gente falou de dentro da casa, de perceber os espaços, isso é presença, isso foi possível porque a gente desacelerou e porque a gente foi obrigado a ficar dentro dos espaços. Então eu entendo que, obviamente, o coletivo, ele passou a ser uma coisa muito importante, não é da cultura do brasileiro a gente se preocupar com o coletivo. Eu acho que isso é um legado muito grande pra gente, a gente tem uma das coisas mais importantes que a gente tem que levar a partir dessa história é se preocupar com o outro, se preocupar com a nossa cidade, se preocupar, enfim, né, com esse movimento todo. Eu acho que isso é muito importante, é algo muito enriquecedor quando a gente fala das nossas próprias experiências pessoais e e essa presença de perceber as coisas, de perceber a nossa casa, de nos percebermos, de fazermos as mudanças necessárias no tempo necessário, porque eu acho que a gente adia muito plano, a gente adia muita reforma, muita mudança em casa, porque a vida é louca e a gente não para essas coisas. Então, dar o devido valor para as coisas que realmente são importantes para a gente, eu acho que é o mais importante. Legal. Regina, super obrigada. Nós da Sebrae também acreditamos nisso. A gente está fazendo uma série de mudanças de hábito dentro da própria empresa, fazendo trabalho em home office, trabalhando, fazendo com que os nossos modos de trabalho, de reuniões, foram totalmente alterados em virtude dessa pandemia. Mas é isso aí, cada um tem que fazer a sua parte, a gente acredita nisso. Vamos manter o isolamento, porque isso com certeza vai passar. E olha, pessoal, fala, Regina, faltam... Uma coisa, pegando uma desse, se cair, caiu, mas é o seguinte, gente, olha que legal, isso que você acabou de falar. Ao mesmo tempo que essa pandemia, ela distanciou todo mundo, ela aproximou tanto, Mônica, e uma formalidade que existia nas relações, principalmente nas relações profissionais, isso tudo foi quebrado. Hoje, as reuniões, às vezes o cara tá ali, tem criança correndo atrás durante uma reunião de trabalho, mesmo a forma de se vestir. Então, é como se as pessoas elas estão mais próximas. Existe um entendimento de que as coisas não precisam ser tão, sabe? Isso é muito legal. Tão certinhas, tão formais. Então vamos aproveitar isso. Vamos aproximar essas relações, vamos tornar a coisa mais leve, mesmo quando acabar isso tudo. Isso é um grande legado. Olha só, para as empresas, para uma empresa como a Sebrae, isso já está sendo refletido. Por que voltar ao normal depois? Não, vamos levar alguma coisa disso. Não, vamos aprender com isso, né? Porque assim, só fazendo coisas diferentes é que a gente vai obter resultados diferentes. Gente, eu vou encerrar por aqui. Regina,
super obrigada pela tua presença, pela tua participação. Muito obrigada. Pessoal, a gente está anotando todas as perguntas que vocês estão fazendo pra gente. Eu quero muito agradecer de coração essa presença de todos vocês estarem até o final aqui com a gente. Muito bacana. Foi muito bom ter todos vocês aqui. Obrigada, Regina, de coração. Foi ótimo. Foi um prazer. A gente se compromete em estar voltando para responder todas as perguntas, sem dúvida nenhuma. Eu vou gravar essa live agora. Ela vai ficar no ar nas próximas 24 horas. E vemos vocês na nossa próxima live. Gente, obrigada. Um beijo grande. Valeu, beijo, gente. Foi um prazer. Tchau. E ó, cuidem-se, tá? Tá bom? A Sebrae quer todo mundo vivo. Beijo. Tchau, tchau.